Vamos lá, dando retorno aqui à nossa aula. Então, paramos no momento da Rua Azusa, mostrando um pouco dos acontecimentos. Uma das coisas que mais marcam essas reuniões é os períodos de orações. Isso me faz lembrar muito dos nossos queridos irmãos, Wesley com os seus grupos, as vigílias, as visitações, e aqui reuniões prolongadas e ruidosas, e dando aquela ideia de uma busca incessante, né? De um fervor ininterrupto. E um dado que eles colocam aqui nesse slide com bastante destaque é: em 5 meses, 13 mil pessoas. Uma das coisas que mais me encanta, né, quando a gente trabalha nessa questão do avivamento, é que o avivamento é, como nós aprendemos, é uma obra de Deus com o povo de Deus. É o povo voltando às suas origens, voltando a ter sede de Deus, voltando a ter desejo de orar, voltando a ter desejo de viver em comunhão, buscando a face do Senhor. E essas características aqui demonstram como foi significativo esse momento na vida dos nossos irmãos. Outra coisa que também eles destacam é essa questão multirracial. A gente se lembra que, querendo ou não, até hoje o povo americano ainda sofre de um certo racismo. Pode ver que faz parte muito da cultura deles um racismo velado. O governo mesmo do Trump era um governo que tinha um maior índice de pessoas brancas. Pode ser por acaso, talvez não seja de propósito. Mas nos Estados Unidos, a gente sabe que o racismo é uma coisa ainda presente. Mesmo depois de Martin Luther King, mesmo depois de tantos movimentos, mas querendo ou não, nesse período os Estados Unidos sofria com racismo muito mais intenso, muito mais significativo, né? Vamos lá, filhote. Fala, olha, aqui é o Seymour e os seus companheiros, né? Seymour é aqui quem está logo nessa foto, bem no centro. Dificuldades. Leia para nós. Dificuldades externas. Presença de estranhos e perturbadores, críticas da imprensa e de líderes religiosos. Dificuldades internas ao movimento. Conflitos de liderança, fanatismo, divergências doutrinárias e separação racial. Por se tratar de algo novo, não deixou de ter o quê? Esses dois tipos de dificuldade, externa e interna. Externa, eu diria, é até um pouco mais fácil de lidar, porque se trata de pessoas de fora, jornalistas, críticos. Todos nós, povo de Deus, nunca fomos muito bem aceitos, mas os problemas internos a esses são mais difíceis. Conflitos, fanatismo, divergência doutrinária, poder, é um movimento que de repente cresceu absurdamente. Então, lidar com essas dificuldades internas são mais conflitantes do que as externas. As externas, a gente ainda leva naquela perspectiva da batalha que temos que ter com o não crente, com os que não participam da nossa vida. Mas as internas se tornam mais conflitantes, mais difíceis, porque é no meio do povo, né? Então, nossos irmãos tiveram, e esse é um retrato que não vai parar com eles. Esse é um retrato que sempre vai acontecer, tanto nesse movimento quanto em outros movimentos. O fim do avivamento. Durou 3 anos, 1906 a 1909. Seymour faleceu em 1922 e sua esposa em 1936. O movimento pentecostal se difundiu por todo o mundo. Então a gente viu que foram 3 anos singular, né, na história.
Aqui é a sepultura, o túmulo de Seymour. E aqui é a Rua Azusa hoje. Até hoje os nossos irmãos costumam ir e visitar esses lugares em Los Angeles. Acabou sendo o marco da história, né? Tem uma placa comemorativa. Mostrando essa missão da Rua Azusa, né? Chegamos no fim desse slide. Foram 3 anos de avivamento. No entanto, a expansão tomou outra perspectiva. Todo o trabalho desse grupo teve vamos dizer assim, uma dinâmica muito mais significativa. O movimento pentecostal se espalhou no mundo, né? Deixa eu abrir aqui. Até aí, tudo bem? Sim. Então, beleza. Agora, esse segundo slide, filho, eu vou passar ele aqui rapidamente, bem rápido para nós. Ele é um slide muito grande. Ele tem 52 apresentações, né? Então, aqui eu vou passar muito rápido. Então, a gente vai fazer uma leitura bem rápida dele para a gente ir para o livro, trabalhar mais no livro, tá bom? Porque o terceiro slide, ele é o que mais importa para nós. O movimento pentecostal, na minha opinião, como eu já disse, foi um movimento maravilhoso. Deus fez com que o vento do Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja. Houve um despertar dos dons agora na igreja, trazendo a igreja ao sacerdócio, a igreja ao movimento. Mas se essa igreja, que foi reformada teologicamente, que foi reformada eclesiologicamente, se distanciar daquilo que chamamos fé bíblica, aí a gente se perde. Ou a gente se torna uma seita, ou uma heresia, ou a gente se torna uma teologia liberal. Por quê? Porque o que nos alimenta, o que nos dirige e o que mostra a grandeza da importância da igreja na terra é a palavra de Deus. E assim como eu já disse e gosto de reprisar, eu quero acreditar que existem 2 coisas no mundo que contêm o Espírito Santo de forma abundante. Se a gente perguntar agora aqui, por exemplo, aonde o Espírito Santo de Deus está, eu ouso dizer que pelo menos 2 coisas no planeta o Espírito Santo de Deus está. A primeira dela é no ser humano. Quando Deus cria o ser humano, ele faz o ser humano à imagem e à semelhança. Por isso que o homem precisa do Salvador, para retomar aquela figura que um dia Deus tinha feito nele, aquilo que ele tinha se tornado um dia. Então o ser humano ele tem a imagem e a semelhança de Deus, mas no pecado o Espírito Santo ele é afastado do espírito desse ser humano. E no momento que esse ser humano se converte, é restaurado essa plenitude do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então, a primeira coisa é o ser humano. E a segunda coisa é a palavra de Deus. É um livro, mas não é um livro qualquer. É os oráculos de Deus, é os mandamentos. Nesse livro, é o livro do próprio Espírito Santo de Deus, que ele fez usando homens santos. Por isso que, no livro que contém o Espírito Santo, quando um cristão, uma pessoa se converte e possui o Espírito Santo, há um encontro do cristão com a palavra. E olha o que gera. Gera um cristão ativo, um cristão realmente poderoso e significativo. Pode notar que, como crentes, somos templos do Espírito Santo.
E quando eu, como templo, me reúno com outro templo, é aí onde forma a igreja. Então, hoje o Espírito Santo de Deus está na terra, ele está aonde? Ele está na igreja. Que igreja? Na igreja chamado Ajuntamento dos Santos. Não está nas paredes. Não está no edifício. O edifício é um lugar que a gente vai para adorar a Deus. O edifício é importante, mas ele não é tudo. O que é tudo? É a igreja. Aonde está essa igreja? Onde os cristãos se reúnem. Não importa o lugar, não importa a placa, não importa o tamanho, se é de sapé, se é de tijolo, se é como na igreja primitiva, nas catacumbas. Aonde esse ajuntamento está, ali o Espírito Santo se faz muito mais presente, porque é a união dos templos. E essa comparação eu gosto de deixar, por quê? Porque, pode ver, sem a Bíblia o cristão acaba se enveredando. Sem a Bíblia não se gera cristãos genuínos. E cristãos genuínos precisam da Bíblia. Os dois são frutos diretos de Deus. Os dois, quando caminham em harmonia, há uma explosão de bênção. E o movimento pentecostal, nesse segundo slide que a gente vai ver aqui, a gente vai notar o seguinte, que houve o quê? Uma descoberta dos dons, mas um distanciamento em alguns momentos da Bíblia. E aí acontecem algumas coisas muito perigosas. Eu sei que você já leu o slide, mas vale a pena aqui como aula, né, a gente reprisar, para a gente jamais se esquecer do perigo que é ficar distante da palavra de Deus e de dar ouvido para coisas que muitas vezes não agradam a Deus. Vamos lá? Movimento Pentecostal, análise histórica e doutrinário, parte 2. Aqui, o carro do Evangelho, olha que coisa linda, né? Eles saíam pregando o Evangelho. E aqui, um carro para levar os ministros para proclamarem o Evangelho do Reino. Controvérsias. Desde o início, o movimento pentecostal foi diversificado e polêmico. Ocorreram várias controvérsias ainda nos primeiros tempos. A obra consumada. Primeira ruptura no movimento. Na visão tradicional, havia uma segunda e uma terceira experiência na vida cristã, além da conversão. Lembra aquilo que eu comentei com você? Primeira bênção, segunda bênção, terceira bênção? Sim. Pois é. Essas experiências eram a inteira santificação e o batismo com o Espírito Santo. Em 1910, o pastor William Durham, de Chicago, questionou essa ideia, insistindo na obra consumada no Calvário. Em 1915, essa já era a posição de metade dos pentecostais americanos e hoje da maior parte deles. Aqui uma foto, né? Uma reunião onde William Durham está participando, né? Pode ver que é um lugar bem simples, uma tenda. Fazendo um comentário aqui sobre essa questão. Essa ruptura, você vê? Isso é significativo. Sabe aquela ideia que hoje nós temos, né? O irmão vai na igreja, mas ele ainda está cheio de vícios, tal. É interessante isso, porque essas ideias de complacência, o irmão está cheio de vícios, coloca em xeque algumas coisas. Nós não iremos ficar fazendo juízo de valor, mas uma pessoa que tem vício na igreja não é adequado. Claro que a gente jamais vai tirar a pessoa da igreja, mas a gente, como ministro, tem que levar essa pessoa ao quê? A uma libertação. Porque no momento em que nós recebemos e somos complacentes com o vício, o que é mais fácil? As próximas pessoas que entram na igreja com vício serem libertas dos vícios ou se mantiverem, ou elas irão se manter também nos seus vícios? É muito mais fácil elas se nivelarem para baixo. Ora, se numa igreja eu entro nela, eu tenho vários vícios, e ainda tem lá naquela igreja vários irmãos que têm muitos vícios, e eles por anos a fio continuam com os vícios, e o pastor continua sendo complacente,
a gente coloca em xeque esse ensino. Porque onde entra o discipulado mais assertivo? Então, esse questionamento do movimento pentecostal, ele serviu para a gente fazer aquelas autoavaliações. Mas será mesmo que eu preciso de segunda, de terceira bênção? Ou será que eu preciso de me posicionar para valer? E nós sabemos que o que as pessoas mais precisam é de um posicionamento. Então, pode ver que hoje o movimento neopentecostal, ele não tem critério nenhum para receber um membro. Ele não tem critério nenhum para fazer um novo casamento. Ele não tem critério nenhum para o pastor ser empossado em uma das suas igrejas. Então, essas coisas são perigosas. Então, essa certa complacência, a gente faz uma pergunta: por que tanta complacência? Será que falta conhecimento dos líderes? Se falta conhecimento dos líderes, vamos orar e vamos tentar ajudar esses líderes a terem conhecimento. Não falta conhecimento dos líderes. Os líderes são complacentes simplesmente por serem? Eu não acredito. A complacência sempre tem uma razão de ser. E isso deixa a gente pensativo sobre isso, né? Então, o movimento pentecostal, assim como todo movimento de avivamento, todo movimento de santificação, de pietismo, de puritanismo, traz uma pergunta. Vai colocando em xeque a religião institucionalizada, os nossos comportamentos, nosso conformismo, a nossa realidade, o nosso Deus, o reino dos céus. Isso tudo é muito bom, né? A questão racional, outra coisa. No início do movimento, brancos e negros estavam juntos nas mesmas igrejas. Mais tarde, tornou difícil manter esse impulso inicial. Motivos, racismos e leis de segregação racial no sul dos Estados Unidos. Olha só, no começo tudo junto, depois segregação, e aí outra questão que dificultou. Começaram a se formar denominações exclusivas para brancos e negros. Exemplo, um grupo de brancos saiu das igrejas de Deus em Cristo e formou a Assembleia de Deus. Os pentecostais hispânicos também se organizaram separadamente. Aí já vai criando grupos. Primeiro Conselho Geral da Assembleia de Deus, 1914. Você que é um fotógrafo sabe da importância de ter registros assim, né? Como é importante isso. Primeiro Presbitério Executivo das Assembleias de Deus, 1914. Você eterniza um momento, né? Eu gosto mais da foto, né? A foto, ela tem mesmo ela sendo estática, parece que ela transmite mais o momento do que o filme em si, né? E aqui vem movimentos de unicidade. Pode ler para nós, por favor. Em 1913, um pastor começou a insistir no batismo somente em nome de Jesus. Com o tempo, isso resultou na rejeição da doutrina da Trindade. Em 1916, as Assembleias de Deus condenaram oficialmente essa posição. Ou seja, começou a ter uma divisão nesse sentido. A unicidade, né? Vamos fazer agora, então, o batismo somente em nome de Jesus. Você vê, essa questão dos grupos, dos cismas, sempre existiram. Antes, nos outros avivamentos, eu diria que eles foram mais tranquilos. Porque Wesley não quis criar uma nova religião, Whitefield também não. Com o movimento pentecostal, como teve essa explosão, e era uma explosão mais baseada também na questão da experiência, ficou um pouco mais difícil controlar esses cismas. Ficou um pouco mais difícil centralizar, porque os grupos já foram sendo formados, ora por causa da segregação, ora por causa da teologia, e já foram se sedimentando, né? Então, é uma questão que também a gente olha um pouco para a história, e aí a gente tem que fazer algumas perguntas, os benefícios e os malefícios.
E tem que encarar isso com muita frieza, né, para que a gente não cometa os mesmos erros. Aqui um batismo na Geórgia, 1937. Pode ler para nós? Os unicistas criaram suas próprias organizações, Assembleias Pentecostais do Mundo e Igreja Pentecostal Unida. Hoje eles representam uma pequena fração do pentecostalismo mundial. Pacifismo. Os primeiros pentecostais foram firmes pacifistas. Na época da Segunda Guerra Mundial, aprovaram o envolvimento americano na guerra. Na Guerra do Vietnã, muitos já haviam se tornado antipacifistas. Como todo, lembra dos anabatistas que eu falei nas aulas passadas? Eles deixavam praticamente serem, eles se permitiam serem invadidos e dizimados, e eles ficavam esperando um escape de Deus. Como se na Bíblia não tivesse passagens de Jesus fugiu, as pessoas fugiram, né, daquele perigo. Pacifismo, ele tem que ser lido com muito equilíbrio, né? Você vê, pouco tempo depois, eles viram que o pacifismo não é que eles vão ser antipacifistas, mas aí eles vão já participar de uma vida mais ativa na cidadania, né? Continuando. Missão Fé Apostólica. Surge aqui a Missão Fé Apostólica. Ah, essa parte aqui você vai dar risada. Os manipuladores de serpentes. Sem noção esses caras. Pode ler para nós aí. Iniciador George W. Hensley, em 1910, com base em Marcos 16, 17 e 18. Essa prática foi proibida por lei. Hensley e seus simpatizantes foram presos muitas vezes. Olha aqui, ó, ao culto com serpente, filho. Imagina como que, se já tinha a parte emotiva, já era na flor da pele, imagina um culto que o pastor ainda fazia o encantamento com a serpente. Pelo amor de Deus, né? Então, imagina como que não era. Wensley morreu em 1955, aos 75 anos, após ser picado mais de uma vez. Hoje o movimento tem cerca de 2.500 pessoas que são adeptos nos Estados Unidos. Ainda tem bastante gente, Ainda né, tem Felipe? gente ainda. Vou te falar, né? Meu Deus. Outro segmento aqui, os pentecostais. Bom, você tinha comentado um dia desse para mim sobre essa questão do encantamento de serpente, não foi? Acho que Um foi. dia você Não lembro qual falou, que era o assunto, não. eu não lembro, você como é biólogo e especialista em serpente, parece que tem, não é difícil de fazer o encantamento de uma serpente, né? Não, porque se você pega os encantadores indianos, na ponta da flautinha deles lá, eles põem sangue de rato ou urina de rato. Isso chama atenção pro olfato da serpente, né? Hum, olha aí. Que ela não fica Acho- dançando lá porque ela tá hipnotizada, não, ela tá seguindo o cheiro do rato. Entendeu? Né? Agora, você vê, como o movimento pentecostal, ele foi aflorando e foi se enveredando por caminhos perigosos. Qual é o sentido de ter num culto uma serpente? Olha, é interessante isso, né? Começa a entrar muito misticismo, né? É, por Pra, isso, porque a ideia, acredito que a ideia dos líderes é eles manipularem o emocional da pessoa, né? Essa hum, ideia de poder, né? exatamente. Mesmo que eles não fossem tiranos, mal intencionados, é aquilo que eu falei. É quando o ser humano, cheio do Espírito, está em concordância com a Bíblia. Geralmente, não vai ter sentido fazer isso num culto. Qual é o propósito de fazer isso? É o sensacionalismo, é o espetáculo, é o domínio na serpente, é a demonstração da virtude do poder, para quê? Então você vê que quando o movimento pentecostal, querendo ou não, ele trouxe esse resgate das massas, mas essas massas, se elas não forem conduzidas por líderes piedosos nas escrituras,
a um declínio imenso, em pouco tempo, né? Surgindo coisas como essa. E aí a gente se pergunta por que os grandes avivalistas do passado não fizeram isso? Em primeiro lugar, porque eles não viam propósito. Eles usavam a fé, a razão, a ética, a moral e principalmente as escrituras. O que servia, eles aplicavam, o que não servia, eles nem mencionavam. Então, o movimento pentecostal, com esse enfervescer do novo, da experiência, do sobrenatural, foi se perdendo. E por isso que é um terreno muito místico e muito perigoso. Foi muito abençoado, mas tornou muito perigoso, né? Então, vamos ver aqui, pentecostais latinos. Lê para nós. Muitos mexicanos e chicanos participaram do avivamento da Rua Azusa. Em 1909, Seymour os expulsou da missão. O movimento pentecostal latino se difundiu nos Estados Unidos, México e Porto Rico. Engraçado, né? Mesmo Seymour sendo negro junto com brancos, ele acaba expulsando os latinos, né? Você vê a questão do controle, dos cismas, né? Das facções, do poder. Querendo ou não, muitas vezes. E aí onde entra, Felipe? Por isso que Wesley, se não me falha a memória, ele e todos os demais puritanos, você vê, eles trabalham com muita diplomacia. O respeito nos grandes avivalistas são respeitos aonde eles têm têm uma fé intensa, têm um credo doutrinário, mas eles sabem conviver com os oponentes. Os líderes anglicanos, que não compactavam com Wesley, ele respeitava. Ele se posicionava, levava a sua mensagem, agregava as pessoas, mas ele, tipo assim, beleza, vocês não pensam igual, então eu vou continuar trabalhando. Vocês não querem deixar a igreja para pregar? Tá bom, prego na praça. Whitefield é a mesma coisa. Ele era um batista, vou pregar. Não, não dá? Tá bom, prego na praça. Não tem problema. Não deixou de ser batista. Sabia, mesmo em discordância, mesmo em oposição, eles não contra-atacavam. Por quê? A formação deles. Perceba, eram pessoas formadas biblicamente, pessoas formadas na sua universidade. Então, eles não eram, eles incentivavam o ministro leigo, mas eles davam uma condução para esses ministros. Por isso que Wesley costumava dizer uma frase muito interessante que é: no essencial, unidade; no não essencial, respeito; e nas demais coisas, amor. O movimento pentecostal, pode ver, eles não sabem lidar isso. Não sabem, nunca souberam. No essencial, unidade, depende. Depende do que é essencial. No não essencial, respeito, é respeito, mas você bem para lá e eu bem para cá. Você entendeu? E nas demais coisas, amor? É amor, mas a gente não se Pisa no vê. meu calo, né? Então você pode ver que é muito mais. As brigas são mais acentuadas entre eles. Estou dizendo que os tradicionais não têm, mas você pode ver que é comum. Até nos movimentos neopentecostais. Podem ver que um pastor guerreia com outro pastor. Ah, você era daquela igreja? Do bispo? Aqui não, aqui só tem apóstolo. São guerras, né? Não tem harmonia. Você pode ver que um não prega na igreja do outro. Um não tem relação com o outro. Hoje, graças a Deus, os grupos pentecostais mais tradicionais ainda têm uma certa relação com outros grupos. Mas mesmo assim, ali na origem, dá para ver que houve o quê? Um crescer, uma explosão, mas não houve um crescer para baixo de raiz. Esse é um dos problemas que a gente tem que considerar, né? Então, os nossos irmãos latinos, né, que nem o Francisco Olazábal, deve ser assim, né? A pronúncia. Olazabal, é o Azeteca. Eu não conheço, né? Mas ele foi um dos, juntamente com os latinos, que foram convidados a sair. Continua para nós, filhote. Em 1912, criaram as suas próprias igrejas na Califórnia, Texas e Havaí. Até recentemente eram conhecidos como os pentecostais silenciosos,
Em 1998, eram cerca de 1 milhão nos Estados Unidos e Porto Rico. Grupo bem significativo, né? Outra coisa que a gente vê em destaque é o Ministério Feminino. Mulheres destacadas. As mulheres tiveram grande participação nos primórdios do movimento. Os dois exemplos mais conhecidos são Maria Woodworth Etter e Aimee Semple McPherson. Então, pode ver que na história dos outros avivamentos, quando nós comentamos sobre a esposa de Jonathan Edwards, a esposa de Lutero, mas não era tão frequente as mulheres, né? Agora, no movimento pentecostal, como eu chamei também de reforma eclesiológica, a gente vê as mulheres tendo uma participação mais ativa. Se eu não me engano, essa daí é a fundadora da Quadrangular, né? Eu não sei te dizer, Eu acho que é. talvez seja assim. Pode continuar para nós. Em 1912, aos 68 anos, abraçou o movimento pentecostal, tornou-se uma das evangelistas pentecostais mais conhecidas no início do século XX. Seu ministério abriu espaço para outras mulheres. Aimee Semple McPherson, 1890-1944. Nasceu no Canadá, o pai era metodista e a mãe do Exército de Salvação. Conheceu a mensagem pentecostal através de Robert Semple, com quem se casou aos 17 anos. Ele morreu 2 anos depois em Hong Kong. Eu deduzo que essa foto deve ser dela. Deduzo. Deve ser. Né? Parece uma capa, né? Uma ideia de É capa. quase, Uma quase mulher. um Walter Mercado, né? É, então, Então, interessante do pentecostalismo que ele chega uma hora ele vai sendo muito performático, né? é, eles acabam É muito tendo. símbolo. Tem um lado bom, mas tem um lado que acaba virando quase que doutrinário, né? Você pode Ah, ver que é. esse performático, se fosse simplesmente por uma questão de tradição, como boa tradição, tudo bem. Mas vai praticamente se tornando uma doutrina, né? E é isso que eu falei, a ausência das escrituras. A maneira em que eles colocam as suas práticas são mais doutrina do que os ensinos. Mas, por outro lado, como eu disse, o florescer do movimento feminista, ou melhor, das mulheres trabalhando mais, isso tem um ponto positivo. É claro que anteriormente ela já trabalhava, mas agora vai ter uma participação muito mais ativa. A gente vê, por exemplo, que a mãe de Wesley, Susan Wesley, foi uma mulher acima da curva. E a gente não vê muitas mulheres participando ativamente ou sendo protagonistas. Dizem que a mulher de Spurgeon era quem redigia todos os esboços dele. Então, assim, elas sempre estão de trás dos bastidores, mas no movimento pentecostal elas afloram. Esse espaço é legal, tem um lado bom, mas também tem um lado de um controle praticamente descontrolado, né? Elas vão invadindo, vão tomando espaço e de repente acabam praticamente colocando alguns homens do lado. Isso é ruim, né? Porque tudo tem que ter ordem e decência, né, irmão? Vamos lá. Pode ler para nós, por Amy favor? casou-se com Harold Macpherson, tornaram-se evangelistas itinerantes. Em 1917, passou a publicar The Bridal Call, o chamado do noivo, e começou a atrair a atenção da imprensa. Depois que o marido pediu divórcio, aceitou um convite para pregar em Los Angeles em 1918. Deve ser ela aí, né? Em 1919, iniciou uma série de conferências que a tornaram famosa. Dentro de um ano, grandes multidões se reuniam para ouvi-la. Marca registrada: orações pelos enfermos. Olha aqui, né? Acontecimentos Dia da fortes, massa. né?
É algo que caracterizou bastante o movimento pentecostal, né? A Sim, partir da Rua Azusa, essa questão da... sim. O, querendo ou não, isso tem um lado positivo e benéfico, né? Sem dúvida. Trazendo o resgate do poder de Deus, curando pessoas, libertando pessoas, mesmo que sejam libertações emocionais e mentais, não deixam de ser. O problema é o exagero e a maneira, né, que a pessoa muitas vezes não sabe dosar. Como o livro vai mostrar, muitos avivalistas ou evangelistas ou pessoas que foram muito relevantes como pregadores, eles não souberam, os televangelistas, eles não souberam lidar com com esse destaque, né? Isso é uma pena. Pode ler para nós? De 1922 a 24, foi à Austrália, consagrou o Templo Ângelus e fundou uma estação de rádio. Iniciou vários projetos da área social. Em 1926 começaram as dificuldades, um sequestro não explicado, problemas de saúde, novo casamento fracassado. Olha que igreja, né? Se a gente Enorme, né? pensar que se na década de 20, né, Felipe, coisa extraordinária, né? Enorme, enorme, muito linda. É uma estrutura brilhante, uma coisa. Continua para nós. Realizou um grande programa social na época da Grande Depressão. Em 1927 fundou a Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. Então foi essa daí, não foi aquela outra, né? Não Essa é a daí. mesma, É a né? mesma? É a É? mesma. É que ela Ah, casou ela se casou algumas vezes, né? então, mas eu achei que foi outra. Não, é a mesma. É? É a MacPherson mesmo. Deixa eu tirar a dúvida aqui. Ó, daqui, ó. É a mesma mulher. Então é ela mesma. Não, ó. Essa daqui era outra, ó. Maria Maria. Woodwater. É, na hora. Essa daqui que você tinha me perguntado naquela hora. Então a Ah, tá. fundadora é a É a outra. MacPherson, É, né? que é essa daqui que parece que tá com a roupa do. Que você falou do. Como que é o nome? Do Ela tá Walter com. Mercado. Falta É a, mercado. é a Mas foram MacPherson. figuronas, né? Foram figuronas. Não, eu digo figuronas não menosprezando, né? Foram Tiveram figuras expressão, cobrantes, né? de grande expressão do movimento pentecostal, né? Então ela é a fundadora, eu não lembrava. Vamos lá, aqui. Ah, em 27 fundou a Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. Cristo como aquele que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e virá outra vez. É, 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 essa última frase aqui é a marca registrada da Igreja Quadrangular, por isso que tem esse nome, né? Quadrangular. São as quatro coisas: ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e virá outra vez. É interessante, né? Dá uma ideia dupla também de alcançar os quatro cantos da terra, e seriam quatro valores que essa igreja tem, que não deixou de ser, né, uma marca poderosa nessa igreja, né? Ao templo Angelus hoje, ainda assim muito bonito, né? Uma estrutura muito bonita. Aí aqui vem a cronologia dos movimentos holiness, que são movimentos de santificação. Antes da Rua Azusa, antes da expansão pentecostal. Perceba que o movimento holiness, ele sempre teve ali, ó. Essa questão da santidade, da busca, da piedade, nunca foi algo emancipado, né? Isso é muito interessante. Você pode ver que os próprios irmãos, em 1900, em 1905, que foram tocados com o dom de línguas e dali nasce o movimento pentecostal, não deixavam de praticar também um certo movimento de santidade, né? Isso é lindo, né? Isso é muito lindo. Lê para nós, meu irmão.
Raiz do movimento Holiness, 1867. É criada a Associação Nacional Holiness. Em 87, A.B. Simpson funda a Aliança Cristã e Missionária. E em 95 surge em Iowa a Associação Holiness batizada Com Fogo. Em 1897, Charles H. Manson e C.P. Jones fundam a Igreja de Deus em Cristo no Mississippi. Em 1898 surge a Igreja Pentecostal Holiness na Carolina do Norte. Ó, o Charles, né? Uhum. Túmulo dele. E aqui surge o pentecostalismo. Pode ler para nós, por favor. Em 1901, Agnes Osman fala em línguas na escola bíblica de Charles Parham. Em 1902 surge a Igreja de Deus da Carolina do Norte. Em 1905, William Seymour aceita a doutrina pentecostal de Parham em Houston. Em 1906 começa o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles. Em 1907, o pentecostalismo chega à Escandinávia, Inglaterra e Alemanha. Em 1908, a Missão da Fé Apostólica é fundada na África do Sul. E aqui são, né, fotos. Ou seja, foi se espalhando, né? O movimento cresceu, né? Isso que é lindo. Por isso que eu falei que quando Deus ele intervém, está além da perspectiva humana, né? Por gentileza, continue lendo. Em 1909, Luigi Francescon e Giacomo Lombardi iniciam igrejas pentecostais na Itália, Argentina e Brasil. Em 1909, os evangélicos alemães fazem a Declaração de Berlim. Consolidação. 1910, W. H. Durham inicia o movimento da obra consumada em Chicago. 1912, Maria Woodworth Etter torna-se uma pregadora popular. 1914, as Assembleias de Deus surgem em Arkansas. Os Avivamento em tendas em 25. Você vê. 1916, os movimentos da unicidade dividem as Assembleias de Deus. 1919, criação oficial das Assembleias Pentecostais do Mundo. 1923, surge a Igreja de Deus da Profecia com a J. Tomlinson. Em 1927, Amy Semple McPherson funda a Igreja Evangélica Quadrangular. Em 28, surgem as primeiras missões pentecostais na Coreia e no Japão. Em 43, as igrejas pentecostais são aceitas na Associação Nacional de Evangélicos. Demorou quase 50 anos para eles serem aceitos, né? Olha como também. Agora eu pergunto: seria fácil para os nossos irmãos mais conservadores verem esses grupos mistos florescendo e de repente abrir um precedente? Não, são nossos irmãos, tudo bem. Eu acredito que não foi fácil para eles, porque a prática deles, o costume, a maneira, o culto, a liturgia era muito diferente, né? Graças a Deus, os irmãos pentecostais, eles não perderam o amor à palavra. Mas se eles tivessem perdido o amor à palavra de Deus, pelo amor de Deus, ia ser difícil de ter uma identificação saudável como um grupo protestante, né? Então, os nossos irmãos históricos, eles sofreram também. Porque, ao mesmo tempo, eles eram criticados como pessoas frias, né? Então, você vê, fica difícil, né? Hoje, tudo já se passou, já se consolidou tudo, mas não foi fácil, né? Qual a influência dos pentecostais na Coreia e no Japão, em 28? Líderes da Igreja de Deus em Cristo, 1932. Aqui, pentecostais americanos dos anos 30, né? Sempre levantando as mãos. E findamos aqui o nosso slide. Eu me lembro de uma palestra do pastor Bill Hybels. Ele falava sobre isso, que um cristão tradicional adora assim, olhos fechados,
mãos para baixo. Cristão avivado, ora sim. E o pentecostal e o carismático é assim. Né? São características que realmente acompanham, né, o povo de Deus. E agora vamos para o nosso terceiro e último slide. E depois, semana que vem, a gente vai ter mais um slide, que seria a parte D. Esse daqui é bem curto, dá para a gente vê-lo rapidinho. Vamos lá. Movimento pentecostal, análise histórica e doutrina. Análise histórica e doutrinária. Parte 3. O pentecostalismo no Brasil. Isso que é mais interessante para a gente. O movimento pentecostal chegou cedo à América Latina. 1909 no Chile, 1910 no Brasil. Inicialmente cresceu pouco. A partir dos anos 50, o crescimento se intensificou, em especial nesse país. Cresceu pouco, mas o crescente pentecostal foi periférico. Enquanto as igrejas históricas elas estavam mais nos centros, a periferia era dominada pelo catolicismo. E as igrejas pentecostais, em especial a Assembleia de Deus, ela vai tendo um crescente aonde? Bem no seio das pessoas mais simples e pobres. Mas isso não quer dizer que essas pessoas simples e pobres não tiveram uma conversão inteira. Tiveram. Mas é aquilo, pegaram camadas como, por exemplo, nordestinos, Belém do Pará. E, querendo ou não, tanto os nortistas quanto os nordestinos convertidos fizeram parte daquilo que a gente chama de ministros leigos e, meu irmão, ninguém segurava esses camaradas. A experiência de conversão, a experiência de novo nascimento, as experiências espirituais fizeram com que eles fossem ganhando essa costa, esses interiores, esses sertões, e foram crescendo poucos, mas crescendo bem. Isso que é fantástico. Como Deus trabalhou, né, no nosso país e no mundo. Hoje, quando a gente olha para trás e vê, por exemplo, a Assembleia de Deus, a gente tem que tirar o chapéu. É uma igreja maravilhosa. Tem os seus problemas, tem os seus ramos, tem as suas disputas, mas olha o benefício que essa igreja gerou na nossa nação. Como essa igreja foi pujante, ela foi significativa. Quando a gente olha, é a maior igreja brasileira, né? Em números de discípulos. Discípulos reais. Uma coisa é você pegar os neopentecostais. Você pega aí Urd, pega aí o Valdomiro, pega aí os neopentecostais, põe todos eles numa sacola, eles vão falar que são quantidade de crentes. Só que eles não são militantes. A Assembleia de Deus, mesmo que já tenha mudado um pouco, são muito militantes. Um assembleano, ele pode ter até os seus... O assembleano moderno pode não ser igual ao assembleano raiz, mas ainda conserva um temor, uma piedade, um zelo. Isso é lindo. Então, eles crescem muito no nosso país. A partir dos anos 70, expandiu-se na América Central, especialmente em Guatemala e El Salvador. No Chile, esse movimento marcou a nacionalização do protestantismo. Pentecostalismo no Brasil. 3 ondas ou fases de implementação. A primeira onda, de 1910 a 50, começou pouco após o início do movimento dos Estados Unidos. 2 igrejas pioneiras, Congregação Cristã do Brasil, no Brasil, e Assembleia de Deus. A gente tem os nossos quês com a congregação, por causa dos costumes, por causa da maneira, mas a gente nunca pode esquecer que essa igreja também, mesmo que ela não seja uma igreja aplicada aos estudos, eles estão fechados dentro de um padrão deles, mas a gente não vê eles envolvidos em mau testemunho. Quando eu falo mau testemunho, é a liderança. Você não vê eles envolvidos em política. Eles têm uma influência mais pentecostal e uma natureza mais voltada ao profetismo, ao emocionalismo, mas quando a gente olha assim, de forma fria, tem aqueles líderes que são mais bajuladores, mas quando a gente olha de uma forma fria, a gente vê que quem realmente vai para a congregação e vai para valer, ele cresce como servo de Deus.
Então a gente tem uma classificação diferenciada da congregação, mas a gente não pode dar o devido mérito e respeito a essa igreja. Agora na pandemia, por exemplo. Olha que coisa linda. A congregação estava fazendo transmissões em 3 formatos. Eu não sei se você chegou a ver. 3 formatos. O culto pregado na sede para todas as igrejas. Então o pastor estava pregando. Então ele estava pregando. Um outro formato que era o formato em Libras. Enquanto o pastor pegava, o que destacava era o irmão de Libras. E um outro formato, mesmo pelo YouTube, só a transmissão do som. Aí você fala assim, mas poxa, mas por quê? Porque muitos irmãos da congregação, eles não aceitam a televisão. Eles aceitam o rádio. Eles aceitam o computador. Mas eles não querem ver imagem, porque para eles aquilo fere a consciência. Olha que sabedoria a igreja teve. Eu louvei a Deus pela atitude deles. Eles continuaram sendo a igreja deles, servindo ao povo deles do jeito deles. Aí eu digo para você, coisa linda. Estão alimentando da forma deles, fazendo os cultos. A gente pode ser contra a maneira deles estudarem, a maneira deles interpretarem a Bíblia em alguns pontos, mas é uma igreja que tem também contribuído muito na nossa nação. Eu acredito, assim como Deus usou Martinho Lutero para fazer uma obra linda, na minha opinião, essa igreja vai ser muito usada por Deus em alguns momentos da história do nosso país. Já é, e eu ainda acho que vai ser muito mais. Porque a gente nota que um irmão da congregação, ele é sério. O verdadeiro convertido, ele é piedoso. Ele não é um dissimulador. É o que eu penso. Assim como temos assembleanos megalomaníacos, vaidosos, prepotentes e arrogantes, e temos aqueles assembleanos mais humildes, comedidos, piedosos, a congregação também tem, mas a maneira em que eles lideram esse rebanho deles, eu particularmente tenho uma certa admiração. E a maneira em que a igreja está fechada com eles. Para mim, isso é muito relevante. Por exemplo, eu conversava com o irmão da congregação e ele me falava com bastante regozijo alguns pontos missionários deles na América Latina. E ele falou para mim assim um dia, Pastor Raimundo, um irmão que eu conheci, você sabia que a congregação já chegou, por exemplo, no Paraguai? Eu fui numa missão no Paraguai, eu fui no Uruguai. Eu falei, é mesmo, irmão? Estava lá, Congregação Cristã do Brasil no Paraguai. Até o nome parece de contrassenso, né? Para nós batistas, que temos uma linha democrática, de emancipação, temos uma virtude, mas eles também têm uma virtude. Pode ver, eles estão centralizados numa certa liderança e eles estão fechados nessa liderança. Isso é lindo, Felipe. Isso é lindo. Quando eles vão fazer, por exemplo, um trabalho social ou fazer uma manutenção na igreja, vai todos os irmãos para aquela igreja. Isso é lindo. Os trabalhos voluntários deles, quando, por exemplo, eles falam assim, hoje o culto é em tal igreja, hoje o culto é em Poá. Vem todos os irmãos de Ferraz, de Suzano, vem para Poá. Eles têm sincronia, na minha opinião. Os nossos irmãos da congregação nos ensinam o que é trabalhar em harmonia. Ah, mas não, eles aceitam. Sabe aquilo que eu gosto de falar? Clareza de papéis? Na minha opinião, é um dos grupos que mais tem clareza de papel. Eles estão fechados. Você já viu algum ancião da congregação ficar chorando que foi abandonado pela igreja? Lá eles não chamam de pastor, chamam de ancião. Você já viu algum ancião jogado nas ruas? Não. A maneira em que eles estão cuidando dos deles, mesmo que eles sejam complacentes com aqueles que vivem erradamente, que é um ponto negativo, mas eu acho que a gente tem muito a aprender com esses irmãos. Eles ensinam a gente também. Tem coisas que nós devemos ensinar para eles. A questão doutrinária, do refletir, do pensar, mas a questão da submissão, a questão
do envolvimento, a questão da unidade deles, isso é linda, isso é lindo. Eu acho, particularmente. E o que eu acho também muito admirável é que eles não se enveredam para a vida política. Eles separam bem claro o que é política e o que é igreja. Ah, você quer se candidatar? Ah, tá bom, meu irmão, que Deus te abençoe. Vamos orar pelo irmão Felipe, que ele vai ser candidato, mas eles não me... Você já viu algum candidato da congregação? Ao poder que eles têm de influência. Eles estão espalhados no nosso país inteiro, que nem a Assembleia de Deus. Ah, e detalhe, hein? As cores dele. Ó, enquanto hoje a gente está aprendendo sobre linguagem de padronização, eles já vivem isso há muito tempo, eles são padronizados. Aí talvez alguém diga, ah, mas isso é por imposição, isso é... Irmão, eu não vejo. Eu nunca vi, por exemplo, nenhum líder da congregação, e já tive contato com muita gente da congregação, falar, ah, eles fazem as coisas forçadas, eles estão lá fazendo a obra dele do jeito deles. Quem se enquadrar, ótimo. Quem não se enquadrar, ótimo. O que eu acho errado é que eles ainda estão à parte da gente. Se um irmão das nossas igrejas for para a congregação, tem que fazer o batismo. Aí isso eu acho que eles dão um tiro no pé. Então, questões doutrinárias e algumas questões de tradição, eles erram. Mas tem outras questões que a gente tem que admirar. E essas duas igrejas têm uma contribuição muito grande no nosso país. Eu vou encerrar o áudio aqui e vou abrir o áudio que está dando 56 minutos, tá bom, filhote? E a gente continua a partir daqui, tá? Tá bom. Só um minutinho. Não precisa sair, não.